Eu fui para as ruas, eu fui nos bancos e eu quis investir dinheiro lá e olha o que eles me entregaram, opções de investimentos. Você cobra taxa de saída do carregamento, taxa de saída nos 3 primeiros anos. Mas dá para saber qual é o fundo? Quais são os fundos? Eu vou mostrar para vocês tudo que eles me disseram que eu deveria investir e aí vamos julgar juntos se foram boas recomendações, boas dicas, boas sugestões. João é um cara dedicado, ele trabalha, ele ganha um bom salário na sua profissão e ele é conhecido entre os seus amiguinhos por ser um cara regrado quando o assunto é finanças. Para planejar o futuro dele, o João ele fez o que muitos fazem. Ele foi até um grande banco do país, ele contratou um plano de previdência privada como todo mundo. Ele sentou com um gerente, aliás, foi muito atencioso, ouviu todas as recomendações e começou a aplicar o seu dinheiro. Todos os meses, sem falta nenhuma, ele separava uma partezinha do salário e ele aplicava lá na previdência dele. Justamente pensando no patrimônio que ele poderia acumular lá na frente, no futuro. Ele sacrificou o conforto presente, ele fez de tudo para poupar, para investir cada real que ele conseguia. E tudo isso, mesmo tendo que abrir mão de alguns desejos momentâneos. A gente é humano, a gente tem vontade. Ele abriu mão de todas as vontades dele. Afinal, ele sabe da importância de investir para o longo prazo. O João fez isso não por pouco tempo, ele fez isso por 30 anos. E mesmo fazendo tudo certo, como manda no roteiro, no momento de se aposentar, ele teve uma grande surpresa. Imagina você lá, 30 anos, chegou e falou, e agora o que vai acontecer? E sabe todo o dinheiro que ele acumulou ao longo da vida? O dinheiro suado que ele juntou de uma forma disciplinada, com a sua renda mensal? Pois é, depois desses 30 anos, o João percebeu que todo esse esforço não valeu de absolutamente nada. O dinheiro perdeu valor nesses 30 anos. E o primeiro motivo é que ele escolheu um plano PGBL. Como o seu gerente não orientou direito como funcionava, por falta de conhecimento, ele não conseguiu aproveitar a dedução do imposto de renda que esse produto proporciona. Então ele teve que pagar muito imposto no resgate. O segundo motivo é que o seu gerente ofereceu uma cesta de fundos de previdência de baixa qualidade e que cobravam taxas muito altas. Então ao longo desses 30 anos, todos os seus investimentos perderam para o CDI e para a inflação. Eu queria te dizer, primo, que eu inventei a história do João, mas infelizmente ela não é só uma história fictícia. Esse episódio acontece a todo momento e está acontecendo agora mesmo em vários lugares do Brasil. E esse foi o motivo de eu criar o canal do Primo Rico. Poucas pessoas sabem, mas quando eu montei o canal Primo Rico, eu não montei para falar de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, Bitcoin e nem nada do tipo. Eu montei para falar de previdência privada. Eu lembro até hoje dos primeiros vídeos que eu gravei. Meu nome é Thiago Nigro e hoje eu vou contar para você o porquê a previdência privada ela é mal vista aqui no Brasil. Então eu separei aqui algumas coisinhas, alguns pontos muito positivos para falar sobre a previdência privada. Eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre a necessidade de se ter uma previdência privada. E foi por culpa da baixa qualidade das previdências privadas que a gente tem no mercado que eu tomei essa iniciativa. E acredite em mim quando eu digo que milhares dessas previdências privadas têm décadas de existência e não batem nem a inflação e nem o CDI desde a sua criação. Ou seja, quem investe nesse tipo de produto está literalmente perdendo dinheiro no longo prazo. O principal culpado disso são os grandes bancos. Eles dominam o mercado de previdência privada e mesmo assim eles oferecem produtos de qualidade duvidosa para os clientes, com taxas altíssimas. E eu vou só te mostrar alguns números aqui para você ter noção do tamanho do estrago. Hoje, tem cerca de 834 bilhões de reais investidos em previdências de bancões que não batem o CDI. Nunca, desde o início. Isso é mais da metade do patrimônio de todas as previdências que esses bancões distribuem. Sem falar que esses bancões dominam 86% de todo o mercado de previdência privada do Brasil. É muita grana. E quando a gente fica falando só números, nem parece grande coisa. Só que no meio de todo esse dinheiro está o sonho e a segurança da aposentadoria de muitas famílias que acabam sendo destruídas por investimentos de baixa qualidade e que faz essas pessoas perderem dinheiro por décadas. E sabendo que muita gente está sendo impactada por esse absurdo nesse exato momento, mas que também tem alguma chance, ainda de abrir os olhos e mudar, fiz uma coisa muito diferente dessa vez. Eu fui diretamente, acredite se quiser, às agências dos grandes bancos para te mostrar de verdade como funciona a venda de previdências nos bancões. Então, primo, assiste com muita atenção tudo que eu vou te mostrar, porque é chocante o que os bancões estão fazendo com o seu dinheiro. E eu espero que esse vídeo sirva para alertar o máximo de pessoas. Afinal, se eu conseguir impactar uma pessoa que seja apenas uma, ou talvez uma família, com esse alerta, já vai ter valido a pena. Mas eu conto também com você para se juntar
a nós nesse movimento. Então já avisa todo mundo, os amigos, a família, os tios, avós ou qualquer pessoa próxima sobre o problema da previdência privada no Brasil, porque agora o bicho vai pegar. Gente, estou um pouquinho envergonhado aqui, mas eu vou entrar num dos maiores bancos do Brasil, certo? E a ideia é, eu vou contratar uma previdência privada, né? E vamos ver o que eles vão me oferecer. Eu vou de fato fazer isso, então peguei um dinheirinho, separei uma grana, vou sentar na frente do gerente ou da gerente e vou falar, o que você tem para investir R$1.000? Vamos ver o que eles vão me oferecer, eu vou investir de fato, vou passar por todo o processo de contratação, vamos ver como que é o atendimento, vamos ver as taxas deles, vamos ver se os produtos são bons, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí depois que eu entrei na agência, a gente queria simular uma contratação real de um plano. Eu gravei mostrar uma parte, né, de uma conversa que a gente teve, então eu vou separar alguns trechos dessa conversa para você ver. Eu conversei com o gerente e aí eu comecei a passar as informações. Minha idade de aposentadoria, que eu queria aplicar R$1.000 inicialmente, mais 500 de aplicação mensal. Cara, eu queria saber das previdências que vocês têm. Tá querendo fazer uma previdência e eu queria ter umas previdências. Aí tem um simulador, né, Thiago? Qual que é a sua idade? 32. Idade que você quer aposentar? Putz, 60, vai. Quanto você tem de previdência? Então, eu tô querendo começar com 1.000. Aí, ó, quero cumprir mensalmente. Bota, sei lá, R$500 por mês, vai. Uma aporte inicial de R$1.000, total acumulado seria 264,03, contribuição de 50, uma renda de 1.469. E foi aí que começou a ficar muito estranho. Eu perguntei se eu poderia escolher as previdências que eu investi na minha carteira, mas o gerente ele desconversou. E que eu só poderia ver os fundos na hora da contratação. Agora só tem uma previdência só ou dá pra escolher previdência? Você pode escolher, né, os regimes tributáveis, as formas. Mas o fundo em si, dá pra saber qual é? Sim. Quando a gente for contratar, a gente vai fazer um questionário, né, para ver o teu perfil de investidor, se você é moderado, se você é agressivo, se você é conservador. Mas dá pra saber qual é o fundo? Quais são os fundos? Eu acho que só no ato da contratação aqui tem os fundos multimercados. A gente pode Fazer uma previdência com R$1.000, cara, se ajudar. Sim. Então, primos, eu fiquei meia hora cadastrando a minha conta. Demorou tanto tempo que eu até vi um casal discutindo sentado na mesa do gerente. O motivo eu não preciso nem falar, né? O casal estava desconfiado de que o gerente estava investindo errado, de má fé, e o dinheiro do pai de um deles, que já era bem idoso, 91 anos, se não me falha a memória. A última vez a multa está feita, nossa, agora entendeu? A partir de quando? Eu quero ver a resolução. Qual a resolução? Toda vez que a gente tem Esse banco aqui, essa agência é problemática. Aí a gente sai dessa, vai para outra agência, faz. Você quer que você pode na minha casa? por favor, passa um documento dizendo que não pode fazer. Principalmente com uma pessoa que tem 91 anos e está enterrada numa risca. Qual que é Ela tem que paga pagar. o salário dela? Tudo bem, a gente coloca por longe, porque sempre nesta agência. Incrível. E se você já tentou investir em alguma previdência desse tipo, você já sabe que é comum ficar com um certo receio na hora de investir nesse tipo de banco. Afinal, os produtos oferecidos não são dos melhores. E só depois desse tempão perdido no cadastro que ele começou a me pedir informações da minha previdência. Então a primeira pergunta, Thiago. O valor dos aportes será utilizado para abatimento fiscal até o limite de 12% renda tributável anual? Não será usado. A conta do plano indicada seria o PGBL, implica em tributação sobre o total do saldo, o desgaste da dedução dos benefícios, as contribuições podem ser divididas na declaração de imposto de renda até o limite estabelecido da lei. Esse produto é o que melhor atende? Não, PGBL não, é o VGBL. Aqui, ó, ele está falando aqui uma sugestão. Seria o plano PGBL, contribuição de 30% multiplicado prêmio, 25% fixo prêmio, Concept e fixa discount. Então aqui ele montou uma carteira automática pra mim, tipo 30%, multimercado Premium 3, aí 25% Fix Premium 4, 35% Concept 5 e 10% Fix 2. É isso, né? Mas dá pra... Dá pra mudar, tem que mudar. Eu queria, na verdade, ver eles.
Ah, sim, vamos lá. E naquela hora, ele me mostrou na tela do computador os fundos da carteira. E detalhe, ele fala das porcentagens de investimento na carteira, mas ele não diz a rentabilidade nem taxa de nada. Eu tive que pedir para ele mostrar a rentabilidade, as taxas e os detalhes do fundo. Só que cá entre nós, eu tenho certeza que a maioria das pessoas investem direto, sem ao menos saber as informações básicas dos fundos que eles oferecem. Não é normal as pessoas ficarem questionando como eu fiz. E detalhe, ele sabia quem eu era. E aí, enfim, aí começou lá a me descrever a carteira e etc, falar dos fundos que estavam lá. Mas, enfim, esses daqui foram os fundos oferecidos pelo gerente. Mas como a gente não pôde gravar, né, no bancão o que o gerente do fundo mostrou, eu vou pegar aqui para vocês, né, os 4 fundos que eles me ofereceram. Bom, primeiro, Previdência Premium 4 FIC Renda Fixa. Esse fundo, o gerente colocou 25% de alocação na minha carteira. E adivinha só, mesmo investindo somente em renda fixa e existindo desde setembro de 2017, esse fundo não conseguiu bater o CDI no longo prazo. O retorno desde o início é de somente 89,6% do CDI. Só que isso não é por acaso. Esse fundo tem uma taxa de administração bem alta, de 1,5% ao ano. Principalmente por ser de renda fixa e exigir menos do gestor para a escolha dos ativos. Agora, vamos para esse outro aqui, ó. Fix 2 FIC Renda Fixa. Esse tem uma alocação menor, de 10% na carteira, mas o investimento é ruim, 79,77% do CDI desde o início. E vale falar que esse fundo existe desde agosto de 2000, ou seja, são mais de 2 décadas, perdendo para o CDI. Vocês têm noção do estrago que esse fundo já deve ter feito com o patrimônio de milhares de famílias? A taxa de administração também é gigante, de 1,5% ao ano. O terceiro fundo da carteira é o Concept 5. Esse daqui tem 35% de alocação na carteira montada pelo gerente. E para novidade de 0 pessoas, mais um fundo que rende abaixo do CDI, 87,2% desde o início em 2020. Ele também tem taxa de administração de 1,5% ao ano. E por último, e não menos importante, a gente tem a Previdência Multimercado Premium, tem que sempre ter um Premium Golden Blaster 3. Essa é sem dúvida nenhuma a mais horrível que foi me oferecida. Vocês acham que foi 90% de CDI? Não. 70% de CDI? Não. 50% de CDI? Por pior que pareça, também não. Primos e primas, esse fundo rendeu apenas 36,87% do CDI desde o início em 2020. Ele tem 30% de alocação na carteira montada pelo gerente. E a taxa de administração é ainda mais absurda, 2% ao ano. Ou seja, todas as previdências que foram selecionadas para minha carteira pelo bancão são horríveis. Aliás, horríveis seriam uma forma sutil de elogiá-las, porque elas são péssimas, são piores do que isso. E investindo em todas elas, a minha rentabilidade acumulada com certeza seria abaixo do CDI. E bater o CDI é a rentabilidade mínima que o fundo tem a obrigação de te dar quando ele investe só em renda fixa. E é óbvio que vendo essas rentabilidades medíocres e absurdas, eu fiquei imaginando. Eu perguntei para o gerente se tinha outras opções se eu investisse mais grana. Ele admitiu que sim. Ou seja, quanto menor o valor para investir, piores os produtos. Tipo, se eu botar mais dinheiro, dá para pegar fundos melhores ou não? Ou é isso daí? Sim, sim. Então, sabe você que tem pouco dinheiro, mas quer investir para o seu futuro? Eu sinto lhe dizer, mas os bancões eles não se preocupam muito com você, não. Isso porque ele ainda falou que os fundos da minha carteira estão em ascensão. O gerente falou isso, tá? Os fundos que ele sugeriu estão em ascensão. Mas aqui, os 3, eles estão em alta ascensão ali. Se você pegar os históricos ali, a gente olhou. Então, nenhum tá com histórico de baixa ali. A gente viu a régua do tamanho. Primos, o gráfico de rentabilidade estava abaixo do CDI. Como que podia estar em ascensão? Só para fechar o raciocínio aqui. Eu demonstrei interesse, fiz um monte de perguntas, fui incisivo para tirar as dúvidas e mesmo assim ele me ofereceu uma carteira pronta com fundos ruins. Ainda por cima, disse que a rentabilidade estava em ascensão. Seja lá o que isso quer dizer. Se eles fizeram isso comigo, imagino que eles podem fazer com uma pessoa que não entende nada sobre investimentos. Mas para fechar, teve um episódio no mínimo inusitado, tá? O gerente do banco me ofereceu um brinde. A Bia tá te dando um brinde aqui do banco, mas aqui é para celular, para entenda. Obrigado. Você tá à disposição, pode vir aqui. Tá bom, muito obrigado. Entendam que eu não quero atacar a pessoa do gerente, longe de mim. Para falar a verdade, o gerente do banco ele foi super prestativo, muito mesmo, tá? Foi super legal. O problema é que isso não anula o fato dos produtos do banco serem horríveis. E no fim das contas, muitas pessoas acabam investindo em produtos muito ruins por conta desse bom tratamento. Eles confiam de olhos fechados, de fato. E saindo do banco, eu gravei com o Kaique contando um pouquinho da minha experiência. Acabei de sair da reunião. Kaique, eu tô com dó, cara. Por que você tá com dó? Porque o cara era muito fofinho. O gerente era muito gente boa. As pessoas devem investir por isso. Porque, ele me tratou super bem, me deu presentinho. Cadê o brochezinho que ele me deu? Cadê? Aqui, tem uns presentes. Não posso te mostrar porque tem logos, né? Mas tá tudo aqui. Não, mas deixa eu mostrar o presentinho. Eu boto o dedo na frente e ninguém vai saber de onde é. Eu ganhei um presentinho pra pôr atrás do celular. Trataram super bem.
Eu não sei, talvez eu cairia se eu não soubesse nada. Mas, cara, quando eu vou olhar para os produtos, né, ele começou a me falar sobre o plano. Ele falou, você quer um plano já pré-moldado ou você quer montar o seu plano? Eu falei, eu quero escolher os fundos, né? E aí ele me mostrou. Eu falei, mas eles são bons? Ele falou, são bons. Eu falei, quais são esses fundos? Ele falou, vamos ver. Aí ele foi pesquisar na internet. A gente foi olhar a taxa de administração de cada fundo. Eu achei muito bonitinho, mas ao mesmo tempo também é fogo, né? Porque tem pessoas que perdem a vida inteira guardando dinheiro, né? Para não chegar em nenhum lugar. Tem fundo com 2% de taxa de administração. 2% de taxa de administração, mas não é só isso. Ele mostrava, né, o rendimento. Ele mostrava o rendimento, né? Assim, do CDI e do fundo. E todos abaixo do CDI. E mesmo os de renda fixa, né? E aí eu olhava para isso e falava, puxa, mas será que não tem fundo melhor? Ele falava, esses fundos eles estão com tendência de alta, né? O que será que isso significa, né? Cara, eu perguntei, dá para eu ter fundos melhores se investir mais dinheiro? Ele falou, vamos tentar. Ele foi super fofo e tal. Mas não tem como. Os produtos são péssimos, horríveis, horríveis. Os fundos são péssimos, a carteira é péssima, tudo é péssimo. Só o atendimento que foi fofinho, né? Ele não tinha conhecimento técnico, mas talvez o problema não é dele, o problema talvez seja o treinamento da empresa, né? Sim. Mas, cara, não tem como. É horrível, literalmente horrível. A pessoa vai passar a vida inteira guardando dinheiro para não chegar em nenhum lugar. Não dá para investir assim. E para realmente comprovar esse problema crônico do mercado de previdência, eu resolvi visitar outro bancão. E por mais bizarro que seja, a situação conseguiu ser pior. Dá para imaginar? Bom, aqui o atendimento foi horrível, tá? Os produtos foram piores ainda e as taxas mais abusivas. Dá uma olhadinha nisso. Olá, tudo bem? Eu queria dar uma olhada nas previdências de vocês. Então eu entrei na agência e foi uma série de bizarrices do começo ao fim. Primeiro que eu queria ir no banheiro, eu fiquei lá uns 20 minutos para tentar ir no banheiro. De repente, alguém saiu lá de dentro, enfim. Foi uma experiência horrível. Mas eu pedi pro gerente depois, né? O motivo da minha visita, eu pedi para ver as previdências que eles tinham para fazer uma simulação. Eu já achei muito estranho, porque ela falou que eu tinha que abrir conta no banco para fazer a previdência. Estranho isso, né? Para eu saber das previdências, eu precisaria abrir uma conta. Dá pra contratar a previdência sem abrir conta? Deve ter conta. Não dá pra ser boleto? Pode, não Tem que abrir conta. pode ser poupança. Pode ser conta poupança. Mas precisa abrir uma conta, então. Precisa ter conta. Posso dar uma olhadinha no que eu consigo investir com R$1.000? Pode. Depois disso, ela ficou uns 10 minutos digitando. E só depois começou o processo de contratação. Moça, mas me explica aí, por favor. Produto? Não, o que você está fazendo, só para eu entender. Eu abri o portal, mas aí como você não tem cadastro, eu vou ter que fazer a atualização para ele buscar as informações. Aí ele mostra quais são os produtos pro seu perfil de acordo com o cadastro. Tá bom. Tá? Aí aqui, pré-cadastro só para ele poder acessar, tá? Aí aqui coloca a contribuição que você... R$300 pra mim. R$300. Começar com 1.000. Mensal de 300 e um aporte de 1.000. É um inicial de 1.000 e 300 por mês. E logo deu para ver a péssima qualidade dos produtos. Primeiro, ela me mostrou a carteira que eles oferecem, que é da família dos fundos 250. E se você não sabe, esse 250 no nome do fundo é um código para o gerente do bancão saber que o fundo tem uma taxa de administração de 2,5% ao ano. Ou seja, se fosse da família 300, é 3% de taxa de administração ao ano. Da família 350, é 3,5% ao ano, e assim por diante. Você tem alguma lâmina, alguma coisa com os produtos? Tem no site da... Só no site? Isso. Se quiser dar uma volta e olhar por aqui também, fica à vontade. VGBL. Normal mesmo, da família do 250. Aí que é o portfólio de fundos, tá? Aí pra saber a lâmina de cada um, no site da ele tem. Então a gente tem planos pós-fixados, com títulos de crédito privado, para perfil moderado, para perfil que quer correr um grau de risco aí no variável. E aí você acha que está pegando um fundo 300, mais potente, e o que vai te render mais, mas na verdade você está pagando uma taxa ainda maior e que vai comer grande parte da sua rentabilidade. E se não bastasse a taxa alta que eles estavam me aplicando sem eu saber, eu tive que insistir para me mostrar a composição do fundo. Tem como você me dar uma lâmina desse fundo para eu dar uma olhada? Você pode fixar, né? Ou se você puder, assim, imprimir essa tela para depois pesquisar, estudar melhor eles. Agora, sendo sincero, primo, depois de tudo isso, você acha que dá pra ficar pior? Bom, infelizmente dá. Logo depois, ela me falou que o fundo tem uma taxa de saída por 3 anos. Ou seja, se em menos de 3 anos eu quisesse resgatar ou transferir a grana que eu investi por um processo chamado de portabilidade, eu teria que pagar uma taxa adicional. Essa taxa começava em 1,5%. E por mais que fosse caindo ao longo do tempo, só ia zerar depois de 3 anos. Cobra a taxa de saída do carregamento, taxa de saída nos 3 primeiros anos, tá? Agora, tem taxa de entrada também? Não, só taxa de saída.
Isso é um absurdo. Nenhuma previdência hoje em dia deveria ter taxa de saída. É uma falta de respeito com o cliente bizarra. E eles estão praticamente te obrigando a continuar a previdência deles. Senão o seu dinheiro vai ser punido, como se você merecesse isso. Eu sei que só esses motivos já são suficientes para você que se importa de verdade com o seu dinheiro passar longe dessas previdências. Mas infelizmente, as bizarrices não param por aí. A gente me falou depois que para eu ter acesso aos investimentos das previdências, eu tinha que fazer uma contribuição inicial de R$1.000 e mais uma mensal obrigatória de R$500 por mês. Eu questionei. Eu sugeri para ela colocar no sistema um aporte inicial de R$3.000, com R$300 de contribuição mensal para ter acesso aos outros fundos e fazer uma simulação. E aí adivinha só o que ela me disse? Ela me disse, nossa, agora o sistema aceitou. É claro, né? O investimento mínimo devia ser R$1.000 por fundo, não o mínimo de aporte mensal. Cada fundo desse tem um valor mínimo de investimento. Para a aplicação que você me falou de 300, ele não vai deixar a gente aplicar, porque o valor mínimo para cada fundo é de R$500. Cada um desses é R$500 mínimo? R$500 mínimo. Mas esse é o inicial ou é o mensal? Mensal, tá vendo? Mensal? Eu alterei aqui, mas ele não vai deixar. Se você colocar no inicial 3.000 e o mensal R$300 não dá? Com os 3.000 ele deixou fazer a simulação, os 3.000 de aporte. Sim. Aí já sai essa projeção de rentabilidade, tá? Aqui fala da taxa de permanência, que é a taxa de saída. Aham. E aí eu preciso abrir conta se eu for investir, né? Não dá pra ser por boleto. Tá. Você consegue imprimir pra mim, por favor? E aí, para fechar com chave de ouro, nem a impressora do banco estava funcionando. Ela imprimiu as informações da Previdência, porque eu pedi, mas elas estão impossíveis de ler. Olha só, tá ridículo isso. A Previdência desse banco conseguiu ser ainda pior. Então eu saí de lá indignado e eu contei a experiência logo depois para vocês. Horrível. Esse daqui, o gerente não foi bonzinho não, o produto foi horrível, não dou conta não. Chegou, eu já queria ir no banheiro fazer xixi, a porta estava trancada. Tinha acontecido uma coisa muito estranha naquele banheiro para começar. Aí eu fiquei esperando minha senha, chamaram minha senha. Chegou uma moça para me atender. Aí ela falou assim, eu não posso ainda te mostrar os fundos, porque primeiro eu preciso de um pré-cadastro. Eu falei, tá bom então. Aí ela mostrou opções de fundos. Todos os fundos são os 250, que são fundos com 2,5% de taxa de administração. Eu tô com os papéis aqui, que aliás a impressora parece que não estava funcionando direito da moça, mas ela mandou por e-mail também. Os fundos são horríveis, ridículos, provavelmente os piores do Brasil. 2,5% de taxa de administração em tudo. Aí ela não queria imprimir. Aí eu falei, imprime para mim, moça, para eu poder dar uma analisada nos planos, a simulação. Ela imprimiu, tá aqui, para que os meus olhos e os seus que estão assistindo agora possam sangrar juntos, para a gente ver esses belíssimos produtos da e para você ver o que não fazer. E esse daqui não ficou nem com dó, porque o outro gerente foi super legal. Essa daqui foi muito ruim no atendimento. Enfim, então daqui a pouco vamos olhar para os produtos. Então, primo, agora chegou a hora de ver esses fundos vergonhosos do banco. A gente me ofereceu 3 fundos com divisão igual entre eles, ou seja, 33,3% em cada, e todos também igualmente ruins. Primeiro fundo, Prev Invest Índice de Preços 250 FIC, renda fixa previdenciária. O fundo existe desde 2012 e mesmo sendo de renda fixa, não conseguiu ter uma performance nem perto do CDI. O retorno desde o início é de 60,28% do CDI. E a taxa de administração aqui é ainda pior do que os fundos do primeiro banco, 2,5% ao ano. Mas a situação ela não muda nos outros fundos. Vamos lá, 250 FIC, renda fixa previdenciário. Outro fundo que existe desde 2012, tem taxa de administração altíssima de 2,5% ao ano, mesmo sendo de renda fixa, que rendeu abaixo do CDI, com retorno desde o início de incríveis 63,84% do CDI. E para fechar, a gente tem o pós-fixado 250 FIC, renda fixa previdenciário. Esse tem menos tempo de existência, foi lançado em 2021, então por isso teve menos tempo para a taxa de administração de 2,5% acabar com seus rendimentos, só que mesmo assim também teve um rendimento péssimo, 79,19% do CDI desde o início. Aliás, literalmente todos esses fundos que eles me ofereceram, que são parecidos de certa forma, têm uma taxa de administração vergonhosa de 2,5% ao ano. É um dinheiro que sai do seu bolso, que devia render para construir o seu futuro e que cai na conta do bancão todo ano. E isso para um fundo de renda fixa, que deve ser uma previdência para bater o CDI no longo prazo, com segurança e consistência. Bom, com esse relato bizarro, eu acredito que você percebeu quão péssimos são esses produtos. Se você contratá-los, você vai ter direito a taxas de administração incrivelmente altas, péssima rentabilidade no longo prazo, atendimento incrivelmente demorado, limitação da sua forma de pagamento, obrigatoriedade na abertura de conta, burocracia bizarramente enorme na contratação, taxas perigosamente escondidas que te prendem no fundo. Mas sabe o que mais dói? É que os bancões
bancões conseguem destruir um produto excelente. A previdência privada, se bem escolhida, talvez seja um dos melhores veículos de investimentos que você vai ter. Ela te oferece possibilidade de dedução do imposto de renda, ela facilita o planejamento sucessório, menos impostos pagos no investimento por não ter come-cotas, menos imposto pago no resgate por contar com as tabelas regressiva e progressiva de imposto de renda, que oferecem vantagens diferentes para o investidor e milhares de outros benefícios. Ou seja, é um dos melhores veículos de investimento por longo prazo. Então a solução não é excluir a previdência privada das suas opções de investimento, mas sim encontrar a previdência de qualidade para você. E como a previdência é um investimento de longo prazo, a gente pode comparar até mesmo com a nossa vida. Escolher uma previdência com baixa rentabilidade e taxas altas é como escolher conviver com um grupo de pessoas que só te desviam dos seus objetivos. As taxas altas vão tirar uma boa fatia do seu patrimônio ano a ano, mas no curto prazo é imperceptível. É como se fosse aquele seu amigo que te chama para comer besteira quando você está de dieta, te faz gastar dinheiro quando você está endividado, te chama para sair quando você precisa estudar para uma prova importante. Em um primeiro momento, você acha que são coisas pequenas e você nem se dá conta sobre o quanto isso afeta a sua vida. Mas lá no final, você acaba tendo resultados medíocres por conta dessas pequenas escolhas erradas ao longo do tempo. Já a previdência boa é como aquele grupo de pessoas que só te botam para cima. É aquele amigo que te indica um curso bom na sua área de atuação. É aquele amigo que te incentiva a não parar de ir na academia. É aquele amigo que te indica uma vaga de emprego que pode fazer evoluir na carreira. E esses pequenos atos vão te fazer crescer ano a ano e ter uma vida bem vivida, que te gere orgulho lá na frente. Assim como uma boa escolha de investimentos, que de grão em grão vão te ajudar a construir um patrimônio robusto no longo prazo. A pergunta que você precisa se fazer é: você quer se associar a quem te ajuda a crescer aos poucos ou a quem te faz perder de forma consistente ao longo da vida? Isso vale para os seus investimentos e tudo que você constrói no longo prazo. E foi pensando nisso, em te ajudar a construir um patrimônio que te dê orgulho ao longo da sua vida, que eu e o time da Grão pensamos na solução ideal. Vendo todo esse cenário, a gente resolveu agir mais uma vez. Agora você vai poder investir na Arca Previdência Renda Fixa da Grão, um produto que vem para o mercado para ir contra toda essa burocracia e baixa qualidade que você viu até agora no vídeo. Mas por que renda fixa? Por dois motivos. O primeiro é que as piores previdências do mercado hoje são renda fixa. Tem muitas opções com taxas ruins e rentabilidade péssima. E a gente quer mudar isso. Dos 834 bilhões de reais investidos em previdências que não batem o CDI, 685 bilhões estão aplicados em previdência de renda fixa, ou seja, 82% do total. Então faz sentido ter um produto de qualidade dentro desse mar de opções ruins. O segundo é que a Grão quer disponibilizar uma opção de investimento para você que tem um perfil mais conservador de investimento e quer investir em um produto com menor oscilação. Ou seja, você vai poder investir com a tranquilidade e consistência que a renda fixa te oferece. Agora você pode estar se perguntando: beleza, primo, mas qual a diferença da previdência da Grão para as outras? O que ela vai oferecer que vai valer tanto a pena? A Grão cobra uma das taxas de administração mais baixas do mercado, de apenas 0,59% ao ano, diferente dos 1,5% a 2,5% ao ano que você viu no vídeo. E só para não deixar de mostrar isso para você em números, a gente fez uma pequena simulação. A gente pega duas previdências em condições iguais, investimento único de R$100 mil, rentabilidade de 1% ao mês e investindo por um período de 30 anos. A única diferença é que uma taxa de administração de 2,5% ao ano, igual a do bancão, e a outra de 0,59%, igual a da Arca Renda Fixa, vão gerar algo muito grande lá na frente. Quando a gente olha para as taxas isoladas, nem parece que vai fazer muita diferença. Só que esse único fator da taxa de administração fez o investidor da Previdência de 0,59% ao ano acumular 1,3 milhões de reais a mais do que o da Previdência de 2,5% ao ano. Foi 3,1 milhões de reais de retorno contra 1,7 milhões. Esses 1,3 milhões de reais é o custo da sua preguiça. É o custo de você não estudar, de não ir atrás de uma boa previdência e de não se preocupar de verdade com o seu patrimônio. No fim das contas, quem ganha esse dinheiro é o banco e não você. Na Grão, não tem nenhuma cobrança de outra taxa, como a taxa de saída praticada nas previdências dos bancões. Na Grão, você não tem nenhuma burocracia para contratar. Afinal, basta você baixar o aplicativo e você já faz seu cadastro em minutos, sem precisar ir em uma agência e esperar o gerente de banco enrolado. Você não é obrigado a ficar preso no fundo. Na Grão não tem taxa de saída ou qualquer prendimento caso você não goste do produto e queira migrar o seu plano. E vale ainda um adendo. Um estudo do desempenho da carteira teórica da Arca Renda Fixa nos últimos 3 anos, a rentabilidade ficou em 120,4% do CDI. Por isso, a gente tem a confiança de que o time de gestão vai conseguir manter essa consistência para a construção do seu patrimônio. Então, primo, com todos esses números que eu te mostrei, fica claro que está mais do que na hora de você tirar o seu suado e valioso dinheiro dos bancões e investir no que realmente faz sentido para o seu bolso. E posso ser sincero, tudo que eu estou fazendo aqui tem um ônus e um bônus. De um lado, é o meu papel, de alguma forma, ajudar
ajudar vocês a tomarem decisões e cuidarem de forma mais assertiva do seu dinheiro. Do outro lado, eu sei que nessa jornada eu vou apanhar muito e de várias instituições que não prezam de verdade por você, pela sua felicidade, pelo seu patrimônio. Será que vale a pena? Bom, sem dúvida nenhuma. Nunca aceite a incompreensão como uma bênção. Nunca aceite que os bancos fiquem com grande parte do seu dinheiro e nunca aceite menos do que vocês merecem. Escolher um bom veículo de investimentos vai ser o caminho para você construir um patrimônio considerável no longo prazo. E aproveitando esse gancho, eu vou contar a novidade em primeira mão de que a Arca Previdência Renda Fixa está oficialmente aberta para os seus investimentos. Na descrição aqui eu coloquei um link que vai te levar para o aplicativo da Grão. Se essa é a sua primeira previdência, basta você baixar o app, fazer o cadastro e correr lá para investir. Agora, se você já possui uma previdência em um grande banco, você pode fazer a sua portabilidade para Grão. É um procedimento muito simples, sem custo e pode ser feito direto no aplicativo. E antes de você terminar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A gente está lançando um bom veículo para a gente construir um bom futuro juntos. Você entendeu todas as informações que eu trouxe até aqui? Você tem noção do impacto que tudo isso vai fazer no seu bolso? Eu fui nos bancões para te mostrar essa realidade e agora eu quero que você estude, pesquise e chegue às suas próprias conclusões. Se depois de tudo isso a nossa previdência fizer sentido para você, e eu tenho certeza que vai, é só clicar no link da descrição para começar a investir e construir um bom futuro para o seu dinheiro. Te vejo no fundo, afinal eu também sou um dos cotistas. Então, um grande abraço e até a próxima.